Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos na tarde chuvosa, mas ficaremos com os nossos corações aquecidos. Então vamos cerrando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Jesus e permitir que a espiritualidade aqui presente, que os irmãos abnegados no bem, possam vir ao encontro das nossas necessidades. Ao tocar a nossa aura, sentiremos uma paz, o equilíbrio, um alívio das dores que pesam sobre os nossos ombros e os nossos corações. A espiritualidade, que tanto se faz presente na nossa vida o tempo todo, a cada segundo, agora nos fortalece, nos abençoa e nos envolve no amor e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E através da figura do amor de nosso Senhor Jesus, nosso exemplo e guia maior, nos colocamos à sua disposição para tomar de Jesus aquele abraço muito carinhoso, nos envolvendo, nos tranquilizando, amolecendo as nossas fibras do coração, dilatando o desanuviamento dos nossos pensamentos pesados e trazendo para nós todas as bênçãos das quais todos somos merecedores. E agradecidos que somos por essa doação de amor vindo diretamente do Mestre Jesus, a seu exemplo e a glorificação do Pai, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Pois vossos são o poder, o reino e a glória para todo sempre. A espiritualidade agora nesse momento nos prepara para receber o tratamento da qual todos somos merecedores. Que assim seja. Boa tarde a todos. Pedimos para os passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente e promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes desse passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido, em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias.
Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligação que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa, clara, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e maior ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolvendo o Joaquim e o Rogério em muita paz e amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Na palestra de hoje eu vou falar da caridade, um dos principais pontos de todo o ensinamento de Jesus. Toda a moral que o Cristo ensinou e exemplificou aponta para a humildade e a caridade, que são as duas virtudes contrárias ao orgulho e o egoísmo. Do orgulho e o egoísmo derivam todo o mal e todos os vícios. Da humildade e da caridade derivam todas as virtudes que vencem todos os males. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, diz que fora da caridade não há salvação. E aí muita gente pensa, mas não existe o inferno? Do que precisamos ser salvos? Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Precisamos ser salvos dos nossos defeitos, das dificuldades que nós temos em lidar com o amor e com a caridade. Nós queremos uma vida melhor.
talvez uma próxima encarnação melhor e até um mundo melhor, não é? Para isso, nós precisamos da humildade e da caridade, para vencer todas as nossas imperfeições e alcançar a tão desejada felicidade. Jesus coloca de maneira bem clara que a caridade é a condição primordial para alcançar a felicidade. E numa palestra num outro lugar, uma pessoa me perguntou, e o que é caridade? E a melhor definição que eu encontrei de caridade foi: caridade é o amor em ação. É fazer o bem pelo ardor do coração. Da caridade, não há quem não necessite e não há quem não possa praticá-la. E há exatos 1 ano eu fazia aqui uma palestra sobre a lei da atração. E revendo as leis, eu vi a lei da atração, a lei da justiça e várias outras leis, em todas elas a caridade é essencial. A ligação dela com a lei da justiça, Mateus fala no capítulo 7, versículo 7, na regra de ouro. A regra de ouro diz: tudo que vocês desejarem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consistem toda a lei e os profetas. Para esclarecer aqui a lei e os profetas que são citados, a lei que fala nas Escrituras é a lei mosaica. Moisés escreveu 613 leis e ainda recebeu os 10 mandamentos. E os profetas escreveram 16 livros. Então são 623 leis, 16 livros, resumidos em fazer ao outro aquilo que você quer que faça para você. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. E a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. A caridade desinteressada. Aquela que não há pensamento oculto, aquela que você não pensa que vai poder receber alguma coisa em troca. Eu vou fazer para ele agora, mas futuramente eu tenho algum benefício. E auxiliar na inutilidade. É quando não há como obter retribuição, sem esperar recompensa. Ajudar pelo prazer de ser útil, para ver o outro feliz, melhor. Lembrar que Jesus falou quando convidar para um banquete, não chamar os parentes e os ricos, mas os pobres estropiados. Era isso que Jesus se referia. A caridade que não pode ser retribuída. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que diz que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esse capítulo 13, Kardec colocou justamente para explicar como praticar a caridade. Tem ali exemplos de caridade, que a caridade deve ser feita de forma digna, sem ofender aquele que está recebendo. E tem uma parte, eu vou falar só uma parte do item 18 do capítulo 13, porque é extensa e essa parte é bastante significativa. Todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente são bem amargos vossos óbulos. Quantas vezes seriam eles recousados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem lhe esperando?
dai delicadamente. Juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considera que, fazendo bem, trabalhas por vós mesmos e pelos vossos. Nós precisamos pensar no propósito da vida, não é? Quantas vezes as pessoas procuram qual é o propósito da vida? Qual o objetivo da encarnação? O objetivo da nossa encarnação, nós espíritas aprendemos que é para melhorar, para o próprio progresso, para progredir rumo à perfeição. E a caridade pura é condição essencial para alcançar o melhor, para evoluir. E essa é a caridade que o apóstolo Paulo entendeu tão bem que a escreveu maravilhosamente na carta aos Coríntios. Paulo diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Vou fazer aqui um parênteses. Paulo diz distribuir os bens para alimentar os pobres. E diz que isso não lhe serviria se não tivesse caridade. Isso não é caridade? Ele diz ainda de entregar o corpo para ser queimado. Porque os cristãos, ou eles renegavam a fé, ou eles eram queimados. E eles não renegavam a fé. Paulo fala nesse trecho de ter o conhecimento de todas as coisas. Um conhecimento perfeito de todas as coisas. E os espíritos superiores nos dizem que para alcançar a perfeição é preciso ter o conhecimento perfeito de todas as coisas. Mas, Paulo diz, se não tiver caridade, tudo isso nada me serviria. Então ele explica o que é caridade. A caridade é paciente, é doce, benigna, não é invejosa, não é afoita nem precipitada, não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela a tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. A caridade não julga. Vamos lembrar dos ensinamentos de Jesus que Paulo entendeu também. Não julgueis para não serdes julgados. Não queirais julgar para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então, se o seu julgamento, se o seu pensamento, quando você está praticando ali a caridade, é ruim, você tem um sentimento ruim ali, essa caridade pode não ser verdadeira. Pode ser que pela lei de atração, pela lei de justiça, você acabe precisando da caridade para você.
para entender, para sentir na pele o que é caridade. A caridade perdoa. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Diz ainda, entre em acordo sem demora com o seu adversário. Se estiveres fazendo a tua oferta diante do altar, né? Você está ali praticando a caridade, está no momento de fazendo a caridade. Mas se lembrar que o teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa ali a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois então volta a fazê-la. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás posto a caminho com ele. E por que enquanto estás posto a caminho com ele? Porque essa urgência, né? Não faz a caridade, não. Larga, vai sem demora reconciliar-te. Porque o perdão é uma caridade. Você não pode fazer uma caridade com o coração com rancor, com mágoas. Enquanto estás posto a caminho com ele, sem demora, porque você não sabe quando vai ser seu último suspiro, quando vai ser a última inspiração e expiração do próximo. É a qualquer momento. Aproveita a oportunidade que a vida te oferece. Paulo disse que a caridade é paciente, doce, benigna e não se alegra com injustiças. E aí nós podemos recordar as palavras de Jesus quanto ao que ele chama de maior mandamento. Você deve amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e de todo o seu entendimento. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Com estas palavras, Jesus ensina que não se pode amar a Deus sem amar o próximo. E não dá para amar o próximo sem praticar a caridade. Sede perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial, exortou-nos Jesus. Jesus nos estimula, nos anima, nos determina para que sejamos perfeitos. Pensemos nisso. Ele já dizia, já não sou eu quem vive, mas é o Pai, é Deus quem vive em mim. Deus é por amor. Caridade é amor em ação. Caridade é uma manifestação de Deus através de quem a pratica. E precisamos lembrar que somos centelhas divinas. Porque às vezes nós pensamos que Deus está muito distante, que é muito difícil chegar até Ele, ou que Ele não está vendo. Porém, Deus não está longe. Deus está dentro de nós. Ele está dentro de mim, dentro de vocês. De dentro de nós, Deus enxerga todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, as nossas vontades. De dentro de nós, Deus percebe como nós enxergamos o mundo, o outro. E de fora de nós, Deus sabe tudo que nos rodeia a existência. Deus onisciente e onipresente. Somos centelhas divinas. A nossa essência é o amor de Deus. E nós fomos criados com essa destinação divina, a perfeição. E a trajetória, o caminho para chegar nessa destinação é a caridade sem limites. E caridade não é o que você quer fazer.
mas é atender uma necessidade. E é preciso entender que caridade não se trata do outro. Não é o que você quer fazer pelo outro. Não é se o outro merece. Não é se o outro é sem noção. Se ele é um viciado ou até um criminoso. É o desenvolvimento pessoal do amor ao próximo. É o amor a uma criatura de Deus em desenvolvimento. Porque todos nós somos criaturas de Deus em desenvolvimento. Cada um em um grau diferente, em um estágio. E há pessoas que só pensam na caridade quando dela precisam. Mas passado aquele momento de desespero em que precisou da caridade, ela se esquece. Quando ela precisa, ela roga a Deus, pede ajuda, misericórdia. Mas passado o desespero, ela pensa, olha, eu não tenho condição de praticar a caridade. Não dá para mim, não tenho tempo. Não tenho paciência, requer tolerância, né? As virtudes a serem desenvolvidas. E a caridade ela pode satisfazer uma necessidade material ou uma caridade moral. E não há uma disputa entre elas. Não há uma disputa entre caridade material e caridade moral. O que há é uma necessidade a ser atendida. No livro Vinha de Luz, o capítulo 110, Emmanuel fala da caridade essencial. Diz ele, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre fonte divina de bênçãos do Senhor. Quem dá pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e a luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal, que ilumina o espírito, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e complementam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indissolúveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo o ensinamento do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeitos grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra. Mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então, Emmanuel fala aqui que nós precisamos viver o Evangelho de Jesus. E ele fala aqui
de servir realmente ao próximo. E tem uma história que é real e inspiradora de servir o próximo. E eu digo que é real e inspiradora porque eu a pesquisei. Então, pela internet eu encontrei os personagens e vi muitas outras histórias inspiradas nela no exterior e aqui no Brasil. A mãe de 26 anos parou ao lado do leito do seu filhinho, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse pleno de tristeza e angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que seu filho crescesse e realizasse seus sonhos. Agora isso não seria mais possível, por causa da leucemia terminal. Mas mesmo assim, ela ainda queria que o sonho do seu filho se transformasse em realidade. Ela tomou a mão do seu filho e perguntou: Billy, alguma vez você já pensou o que você gostaria de ser quando crescer? Você já sonhou o que gostaria de fazer com a sua vida? Ah, mamãe, sempre quis ser um bombeiro quando eu crescer. A mãe sorriu e disse: bem, vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local, na cidade de Phoenix, no Arizona, onde se encontrou com um bombeiro de enorme coração chamado Bob. Ela explicou a situação do seu filho, seu último desejo, e perguntou se seria possível dar ao seu filhinho de 6 anos uma volta no carro do bombeiro em torno do quarteirão. O bombeiro Bob disse: veja, nós podemos fazer mais que isso. Se você estiver com seu filho pronto, às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir ao quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele. Com chapéu, com o emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo igual ao nosso, e botas também. São todos confeccionados aqui mesmo na cidade e conseguiremos eles rapidamente. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto, vestiu com seu uniforme de bombeiro e escoltou do leito do hospital até o caminhão dos bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Ele estava no céu. Ocorreram 3 chamados naquele dia na cidade de Phoenix. E Billy acompanhou todos os 3. Em cada chamada, ele foi num veículo diferente. No caminhão-tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do Corpo de Bombeiros. Ele também foi filmado pelo programa de televisão local. Tendo seu sonho realizado, todo o amor e atenção que foram dispensados a ele, acabaram por tocar Billy tão profundamente que ele viveu 3 meses mais do que todos os médicos haviam previsto. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente. E a enfermeira-chefe, que acreditava no conceito de que ninguém deveria morrer sozinho, começou a chamar a família ao hospital. E então ela lembrou do dia que Billy tinha passado como bombeiro. E ligou para o chefe do corpo de bombeiro e perguntou se seria possível enviar algum bombeiro ao hospital naquele momento de passagem do Billy. E o chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. E faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes, ver as luzes dos nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio,
É apenas o Corpo de Bombeiros vindo visitar mais uma vez um dos seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele, por favor? Obrigado. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada mais giros chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o quarto onde estava Billy e 16 bombeiros subiram pela escada. Entraram no quarto e, com autorização da mãe do Billy, eles o abraçaram, o seguraram e disseram a ele o quanto o amavam. Com um sopro final, Billy olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Billy, você é um dos melhores, disse o chefe. Com estas palavras, Billy fechou seus olhos, sorrindo pela última vez. Isso nos faz pensar. Você, diante do pedido dos seus amigos, filhos, parentes, tem respondido: eu posso fazer mais que isso? Reflita se sua vida tem sido a serviço do próximo. Tome uma decisão hoje mesmo. Não faça críticas, porque o mundo é cheio delas. Mas semeie esperança, porque o mundo é carente de esperança. Veja que Kardec colocou 2 capítulos no Evangelho falando da caridade. Um capítulo explicando a caridade, o capítulo 15. O capítulo 13 dizendo a forma de fazê-la. No capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Ele fala de fazer a caridade sem ruído. De fazer a caridade é para ser feita de forma com dignidade. Dignidade é o próximo. O outro tem que se sentir digno recebendo a caridade. Fala ainda nesse capítulo 13, quantas vezes um irmão aceita a caridade por não ter uma escolha, por encontrar-se em situação que não lhe permite recusar a caridade que lhe ofende intimamente. A esmola que queima a mão de quem a recebe. Porque às vezes você pode estar vendo um necessitado, mas não vê a vergonha que se passa no seu íntimo, no seu interior, porque não é um pedinte profissional. Ninguém nasceu para isso. Pode ser alguém que chora sozinho. Alguém que em silêncio pede a Deus que o auxilie a sair da situação de penúria e que não se esqueça de auxiliar aqueles que o ajudam. Lembre-se, cada uma das pessoas que te rodeia a existência, cada uma das pessoas com quem você convive, está passando por algum tipo de batalha, uma luta interior. Então pense, se você estivesse auxiliando Jesus, como você o ajudaria? Porque em Mateus 25, as falas de Jesus é de vestir, alimentar, visitar, no hospital, no cárcere, que é o acolhimento. E ele termina dizendo: em verdade eu vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É preciso lembrar que você receberá de retorno tudo o que der aos outros segundo a lei que rege nossos destinos. Quer amor? Ame generosamente. Desde que o amor seja a sua melhor parte. Quer ação de Deus em sua vida?
Deixe que a caridade seja seu amor em ação. A bondade é amor que se desenvolve. Fraternidade é amor que se expande. Vamos aprender com as palavras de Cora Coralina. Ela disse: eu me esforço para ser cada dia melhor, porque bondade também se aprende. Eu quero encerrar com uma história curta que fala de uma outra caridade, de um abraço. Uma moça trabalhava em um brechó em um hospital como voluntária. Certo dia, adentrou na loja um certo senhor bastante obeso. E de cara a moça pensou que não tinha nada na loja na numeração dele. Se sentiu apreensiva e constrangida naquela situação, vendo o senhor percorrer todas as araras em busca de algo que a jovem sabia que ele não encontraria. Ficou angustiada, porque não queria que aquele senhor se sentisse mal pelo tamanho das peças das roupas, se sentindo um excluído implícito. Foi quando o esperado aconteceu. O senhor se dirigiu à jovem atendente e disse tristinho: não tem nada grande, não é? A jovem, que até aquele momento não sabia o que iria dizer, simplesmente abriu os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu: quem disse? Claro que tem. Olha só o tamanho desse abraço. E o abraçou com muito carinho. O senhor então se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas lágrimas, dizendo a ela: há quanto tempo ninguém me dava um abraço. E chorando, tal qual uma criança, à procura de um colo, lhe disse: eu não encontrei o que eu vim buscar, mas encontrei muito mais do que eu procurava. Quantas almas não se encontram também tão necessitadas de um simples abraço, de uma palavra de carinho, de um gesto de amor? Será que dentro de nós, se procurarmos dentro da nossa alma, nas prateleiras da nossa alma, no estoque do nosso coração, não encontraremos algo grande que sirva para alguém? Muito obrigado pelos ouvidos caridosos. Um enorme abraço a todos. Quanta caridade, né? Então vamos nos alegrar agora, porque a maior caridade que aqui é praticada é quando a espiritualidade e Deus nosso Pai derramam suas bênçãos sobre nós, porque eles sim fazem muito mais do que nós precisamos. Nós é que muitas vezes não reconhecemos que nos é dado muito mais do que pedimos. E a Ti, Senhor, agradecemos a oportunidade bendita de estarmos todos reunidos aqui, falando em Teu nome, refletindo sobre a lição do Evangelho, que cala fundo na nossa alma e no nosso coração. Que a partir desse momento, Senhor, fulgure em nós e em nosso coração as palavras benditas de Jesus, que é através da caridade, do caminho, da verdade e da vida, que se chega ao Pai. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares e devolver àqueles que estiveram conosco na batalha do dia a dia, no calor da família, a caridade do amor, da compreensão, da alegria, da felicidade, da saúde, da bênção e da paz. Que todos sejamos um ponto de luz no caminho que escolhemos trilhar ao lado do Mestre. Conduza-nos, Senhor, aos nossos lares
envoltos na sua proteção, na sua alegria. E que possamos estar juntos no próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.